Meu nome, Rosineide do Carmo, hoje, né, Costa Paixão. Eu tenho 51 anos, né, 50, 51. Tenho duas datas. Eu nasci dia 7/1/69, mas fui registrada 7/1 eu nasci em 7/1/70 e fui registrada 7/1/69. Eu nasci aqui em Aimorés, nós somos em 4 irmãos, né? 2 irmãs e 2 irmãos. Meu pai e minha mãe do Aventureiro. Meu pai era primo da minha mãe, fiquei sabendo depois. Meu pai foi um homem, se casou com alguém por nome de Cideli Pereira da Costa, não sei qual a idade ela encontra hoje, e ele, por alguns problemas de família, eles separaram. E ele, vindo da onde ele estava, veio para Aventureiro, aonde a minha mãe estava, conheceu, né, ela, e eles eram, né, primos, e se envolveram e fugiram, né, naquela época, eles fugiram para poderem ter seu relacionamento, porque a minha avó não aceitava, porque ele já tinha sido casado, né, e parece que ainda tinha certidão, não tinha resolvido. E, né, desta relação dele com a minha mãe, né, eles tiveram os 4 filhos. Eu, primeiro minha irmã, né, Maria do Carmo Costa, depois eu, depois meus 2 irmãos, Marcos e Nemias. E nesse crescimento tivemos muita dificuldade. Meu pai, uma pessoa mais dura comigo, né? A infância não foi fácil. Eu também era muito arteira, mas a criança que não faz arte não é criança. E eu, assim, passando uma infância difícil, porque eu buscava um carinho do pai, mas o pai sempre rejeitava. O carinho dele era mais para minha irmã, né, mais velha, e o meu irmão mais velho, que é o Nemias. E eu mais o Marcos, a gente era mais, né, assim, ficava mais um pouco pro canto. E eu já, com a infância difícil, briguei muito também na escola, já tentei, assim, várias vezes, né, por causa de apanhar bastante, ver se eu morria para resolver o problema. Uma vez falei que ia entrar na frente do trem, uma vez deixei a agulha entrar dentro de mim, fui levada à casa de saúde aqui de Aimorés para retirada da agulha. Chegamos na casa de saúde, não tinha médico, não tinha como tirar. Então, eu fiquei feliz, falei, deixa que a gente sabe que ela vai para a batida do coração e resolve o problema. E aos 9 anos, né, eu, como muito arteira, comecei a cantar uma música do Padre Zezinho, que falava: eu não sei rezar, eu não sei cantar, e eu sei só, não sei rezar, não sei cantar, vou só, então, adorar. E eu não cantei assim, eu cantei: eu não sei mijar, eu não sei cagar. E meu pai ficou muito furioso, né? Tudo que eu fazia, criança, era a forma de chamar a atenção dele, ficar nervoso, ficar bruto. E ele veio, me deu uma correção boa, uma surra mesmo daquelas cordas, né, de pneu de carro. Fiquei 3 dias, né, tomando banho de água e
e sal para melhorar, né? Quando eu fiquei fraquinha, minha mãe pediu que ele deixasse de me bater, que eu já tinha sido corrigida, porque não adiantava minha mãe falar que ele não obedecia. Aí, melhorei, né? E aos 10 anos, nós tivemos uma tragédia na família, né? Muitos falam que por ele ter arrumado alguém na rua para ficar com a casa, né? Ele acabou assassinando a mãe, né? E essa mulher, né? Suposta mulher, não ficou com ele. Então, a partir daí, até esse dia, era difícil e tal. A gente passava aperto quando não tinha nada em casa. A mãe falava que Jesus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo encheria a nossa barriga para a gente dormir, porque não tinha alguma coisa. E daí, a gente sentia assim, saciado, a gente dormia tranquilo, parece que tinha comido filé mignon. Aí, aos 10 anos, né, que o pai fez isso com a minha mãe e machucou também, né, ele matando a minha mãe, ele tinha mandado a gente para casa da minha tia, a gente estava na casa da minha tia. E depois dele ter feito isso, ele ficou 8 anos preso, minha tia ficou internada. Aí muitos falavam, eu vou levar a Rosineide, outros eu vou levar o Marcos, outro a Maria do Carmo, o Neemias. Mas aí uma vizinha falou, não, quando a tia delas, né, que é a irmã da mãe dela, sair do hospital, ela decide o que vai fazer com as crianças. E foi muito difícil, porque, querendo ou não, há uma tristeza, uma revolta, e a gente tinha irmãos pequenos, né? E minha irmã tinha 12, né? E eu tinha 10. E a gente, eu me sentia assim, por causa da minha irmã ser um pouco mais frágil também, ficou muito sentida, muito sofrida. Eu fiquei me sentindo como mãe deles. E atuei isso por muito tempo. Sempre que eu podia dar um conselho, podia estar lá, né, tá fazendo alguma coisa, a gente fez. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar, né, na casa dos outros, fui ajudar a cuidar de uma senhora, Dona Joversina, e seu esposo, seu Sebastião, que tinha um filho que chamava Lau, né, fui estar ajudando, e de lá, aos 14 anos, fui embora para Vitória. Mas quando a minha tia veio, ela falou com a gente, eu posso ficar com vocês, eu quero, vocês não são criação, não são animais para poder ser repartidos. Só vou precisar da ajuda de vocês para vocês buscarem roupa, né, nas casas, que ela lavava roupa com a minha mãe, para vocês buscarem roupa e levarem, né, e ajudar a gente a buscar uma lenha, ajudar a gente a buscar um pó na serraria para poder estar fervendo as roupas. E assim foi. E a gente ajudava, né, nessa etapa que a gente podia. Que a gente podia fazer, a gente fazia, a gente estudava, a gente ajudava ela, né? E o difícil foi que quando nós descobrimos, né, quando a minha mãe faleceu, que ela não tinha documento. Nessa época parece que eles só faziam documentos quando as pessoas ficavam mais velhas e casavam. Muitos, até hoje, talvez exista alguém que não tenha documentos. E ela também tinha falado com meu pai, né, para colocar o meu nome de Marcela, só que como ela não sabia ler, e ele foi, registrou, nós todos registrou com nomes, né, que ele quis e datas assim, como a minha data. Tem documentos que eu tô 17/1/70, e tem documentos que a gente tá 7/1/69. Mas isso aí não é o problema. O problema é que, como ela não sabia ler, não tinha registro, a gente precisava ser registrado, ele colocou a gente no nome dessa senhora, de nome por Cideli Pereira da Costa.
não a conheço, né? Creio que é uma pessoa boa, não sei, e pelo que a gente tem conhecimento, tem um irmão por nome de Sebastião, filho dela com meu pai, só que eu não sei o sobrenome, não sei aonde eles moram, né? Gostaria um dia de poder conhecê-lo e conhecê-los, né? Porque a gente tem na nossa identidade, nos nossos documentos, ela por mãe. Então, assim, ficou difícil, porque o meu tio, né, Francisco, né, meu tio Francisco, a gente chamava Chico Tomé, Francisco Tomé, ele fez o enterro dela, levaram para Vitória já morta, e lá fez um enterro, né, e ele disse que tinha feito certidão e óbito de uma vez. Só que eu andei em bastante lugares da Vitória, fui em cemitérios, fui em cartórios, né? Fui em vários lugares, né? Para poder estar buscando, levando a data que ela morreu, né? Da morte, do óbito, e procurando, né? Se havia alguém com esse nome, Donária Rosa de Jesus, porque ela existiu, ela é irmã da minha tia, ela é minha mãe. E nesse documento a gente tem por mãe Cideli Pereira da Costa, mas não conhecemos. Por quê? Porque a minha mãe, Donária Rosa de Jesus, ela não tinha documento. E a gente, como criança, não tinha como incentivar, não tinha como fazer. E a gente não sabe o que aconteceu, por quê? Porque ele falou que tinha feito. Nós procuramos e não achou. Ele não deu papel de óbito, não deu papel de nada. E por ele já ser um senhor, e eu procurei vários lugares, não encontrei, e agora ele morreu, é muito mais difícil. Antes ele não sabia, né? Ele falou, acho que é em Carapina, acho que é Cariacica, acho que é não sei o quê. E eu fui por vários lugares, eu fui num lugar lá que vê todos, a maioria ali, que vê a rede de Vitória, que vê a rede de Cariacica, para poder saber, mas não consegui. Então, assim, gostaria sim de colocar o nome da minha mãe ali, porque foi uma mulher batalhadora, uma mulher que trabalhou muito, uma mãe de verdade, cuidava muito bem da gente, cuidava muito bem da casa, cuidava muito bem do meu pai. Mas assim, é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas brincam com quem não conhece. Ele rasgou simplesmente uma foto de um ídolo, né, de uma folhinha de almanaque em casa, né, e depois que ele rasgou aquilo, ele parece que ficou uma pessoa atormentada. Nós sabemos que há o bem e o mal, e a gente sabe que tem que ter cuidado com certas coisas. A gente vê que pessoas brincam com muitas coisas, e não se brinca com o que você não conhece. E depois que ele rasgou isso e falou algumas coisas, ele ficou dessa maneira. E ficamos sem o nome dela ali. Aí comecei a trabalhar, e trabalhando fora, a gente longe da família, né, no trabalho lá foi difícil para aprender, porque em casa a gente não tinha tantos móveis, tanto tipo de comida diferente, e tivemos um tempo difícil para aprender. E quando você não tem seu pai, não tem sua mãe, né, você está em cidade distante, você sofre por algumas coisas. E depois, né, tive ali, saí muito, fomos para bailes, carnavais, bares, né, saímos muito, mas sempre assim, com a cabeça certa, sem perder a cabeça, tudo que fazia entendendo, para que não fizesse alguma coisa que servisse de escândalo para a família, ou de casos de policiais. Às vezes, se alguém oferecesse uma droga, não aceitava, não, isso aí não dá para mim. Se alguém oferecesse, falasse qualquer coisa que não agradasse, a gente falava ali, não quero, não é para mim, pronto. E conhecemos muitas pessoas, conhecemos muitos lugares, muitas festas, muitos rodeios, né? Muita praia, muitas amizades, e assim, e sempre o tempo todo cuidando daqui da família, trabalhava, mandava meu dinheiro, trazia presentes, queria saber como é que estava, corrigia.
Tenho várias cartas, né, que me mandavam pedindo para corrigir, que eles estavam desobedecendo, eles me respeitavam, obedeciam. Eu chegava aqui, né, obedeci uma vez, até que a minha irmã, com 18 anos, se casou, e eu cheguei, o marido dela estava bravo com ela, e ela sempre com medo, e eu já tinha vivido aquela situação do pai daquela maneira, e eu agi, apelei, falei, e coloquei ele no lugar, e graças a Deus não aconteceu mais. E aí conheci o pai dos meus filhos, né? Foi até interessante que eu cheguei na casa dele, não conhecia ninguém. Mas aí foi trabalhar uma moça, por nome Tereza, no prédio, em Jardim da Penha, onde eu morava. E ela me convidou para passar um final de semana na casa deles ali, em José de Chieta. E eu fui. Chega lá, esse rapaz, o pai dos meus filhos, né, Bernardino, a gente chamava ele de Fernando, ele ficou me olhando, chegou a piscar o olho para mim. Eu falei, opa, que coisa feia é essa? Porque tinha uma mulher do lado dele com barrigão quase no dia de ganhar, né? E eu não conhecia ninguém, eu fechei a cara, fiquei muito brava, porque isso não era atitude de uma pessoa, né? Não respeitar nem a sua esposa e nem a pessoa que estava ali na sua casa, que era eu, tinha que passar o final de semana. Aí, daquele dia, fiquei muito tempo sem ir lá, falei, não vou mais, porque é um ambiente que eu não gosto desse tipo de coisa. Interessante que quando passou muito tempo, né, aí Tereza, vamos lá, eu falei, não vou não. E não falava por quê. Aquela, vamos menina, vamos, de lá hoje nós vamos sair para tal canto. Eu falei, tá bom, muito tempo eu vou resolver ir. Mas eu falei, qualquer coisa, se ele falar alguma coisa, resolver, ou falar alguma coisa comigo, resolver fazer alguma gracinha, eu falo com Tereza o que está acontecendo, não piso lá mais e põe ele no lugar dele. Brava que era uma beleza. Aí o que aconteceu? Chegamos lá, ele olhava para mim assim e tal. Aí eu fui e falei, Tereza, tá acontecendo isso assim, eu não vou vir porque aquele rapaz ali tá do lado dele com a esposa dele, né, tá nos dias já de ganhar menina, e ele fazendo isso. Ela riu, ela sorriu, falou assim, deixa de ser bobo, menina, é meu irmão. Ela tinha um namorado que era policial, mas terminaram, e a gente assim, já muito unido, ria, abraço e tal. Falei, o quê? É sua irmã? Mas ele não tem namorado? Tem nada? Não. Aí ele veio falar comigo, aí ela falou com ele, né? Aí ele veio falar comigo, porque eu tinha sumido e tal. Eu falei, não aceito um negócio desse. Aí ele riu muito, né? Ele falou, desde o dia que você veio aqui, eu fiquei te olhando, eu gostei de você. Falei, pois é, eu não gostei de você nem um pouquinho, que eu não gosto dessas coisas. Mas agora que você é solteira, a gente pode conversar. A gente não, se você não tem nada que te impede, eu não tenho. E aí a gente começou a conversar, até que resolvemos, né, namorar, né? E eu engravidei do Magno, vim aqui. Foi uma luta para contar para a tia que ela era mãe, ela falou assim, eu vou te dar uma coça, mas eu falei, não bate não, porque eu tô grávida. Aí resolvemos, ele falou, não, eu sou homem, eu vou assumir ela, vou assumir meu filho, e nós vamos viver junto, né? E fomos viver junto. Tivemos um período muito bom, 2 anos vivendo bem. Depois, por causa de certas amizades, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito complexo, né? Muita coisa, porque as pessoas que arrumam certas amizades acabam com o casamento, acabam trazendo muitas dificuldades. E eu gostava de ajudar a mãe dele, gostava de estar ajudando ela, porque era uma senhora também por nome da minha mãe, Donália. Minha mãe era Donália Rosa de Jesus, e ela Donália Ferreira de Souza, minha sogra. Então, assim, uma pessoa precisava muito de ajuda. E a gente teve muita luta, muito problema, muita dificuldade, porque os amigos, ele podia estar deitado, chamava para sair, ele levantava, saía. E uns amigos muito difíceis, amigos de vidas levianas, e acabava, né, trazendo problema dentro de casa. Mas graças a Deus foi muito difícil, muita porrada, muita cacetada pela vida, e eu sempre muito brava, muito nariz empinado, muito respondona, muito ali, né, porque antes do pai matar a mãe, ele beijou ela o dia inteiro, abraçou,
E para matar ele caminhou, ele não discutiu, não teve briga, não teve nada. Entendeu? Então, assim, aquele negócio de muita melação, eu sempre fui reservada a muita coisa. Eu queria ficar sempre afastada, porque qualquer coisa a gente sabia sair fora, sabia agir. Aí, tivemos, né, nossos filhos, né, mudamos para outra cidade, de Vitória fomos para Carlos Chagas, né, e eu sempre ali ajudando ele teve alguns problemas, né, foi muito difícil, mas ele, graças a Deus, conseguiu vencer, encontrou a Cristo, né, foi muito difícil, mas aí eu recebi, né, uma palavra de Deus para me decidir, né, que havia esperança, que Deus podia mudar a minha história, porque assim, é muito difícil uma criança de 10 anos ver o pai matando a mãe, né, como ele matou de facão, deu muita facãozada, a gente foi muito grito, muito desespero, muito sangue, muita dor. Então assim, é muito difícil, mas alguém, né, um pastor, o pastor Luiz, Deus é amor, me falou que Deus muda a história, né, Deus muda a história. Nós tivemos um momento difícil, era para destruir toda a família. Eu lembro que uma vez uma mulher estava dando em cima do pai dos meus filhos, eu passei a mão no facão, também corri atrás dela, eu falei, é o demônio do facão. Sai tosando o cabelo, mas ela correu muito, correu, não deu para pegar ela. Mas isso foi bênção de Deus, porque senão hoje, misericórdia. Graças a Deus ela correu, não fiz nada, mas passava de outra rua, se ela me visse uma rua, passava na outra, né? Passava para outra, sumia, para não encontrar comigo, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada disso, mas foi assim, momentos difíceis, né? Momentos de contar para quem. Mas aí ele me falou sobre isso, sobre Deus, né? Fomos na igreja dele, muitas das vezes saía da igreja, íamos para barzinho, íamos para clube, para festa, mas aí o Senhor fez a obra em nossos corações. São muitas coisas, muitos fatos que para detalhar é muito, muito difícil, né? Traz lembranças boas. Aí conhecemos o Senhor, e o Senhor, pela sua misericórdia, enviou até Carlos Chagas uma irmã de Brasília para falar que eu precisava tomar uma posição. Eu precisava mudar de vida, eu precisava decidir por Cristo para Ele fazer alguma coisa, porque Deus, Ele não invade a minha e a sua vontade. Nós temos o livre-arbítrio, o que eu escolher, Ele vai ter compromisso comigo, Ele vai me ajudar a vencer. Mas Ele não fala, você tem que ser assim, assim, assim. Ele nos dá o direito de escolha. E eu tinha 2 filhos, eu amava muito, de louca, de paixão, de doideira, muito mesmo. Muito, muito, foi uma decisão muito difícil. Sentei com ele, conversei, foi o dia assim, parece que a gente tinha se conhecido, foi o dia assim, parece que o amor cobriu a gente. A gente teve uma despedida de lua de mel, mas eu precisava escolher a Cristo. Aí vim para cá, né, com 2 crianças, né, um já adolescente, idade difícil de lidar, uma criança, e com a responsabilidade de trabalhar, pagar aluguel, né, por mais que ele mandava a pensão, mas a pensão era dos meninos. E eu sempre gostei, assim, por ter tido muita falta, eu queria que eles não tivessem falta de nada. Eu sempre gostei que eles tivessem melhor para comer, o melhor para vestir, né, estudar bem, caderno bom, para poder também não ser discriminado na escola, porque a gente é discriminado quando você não tem as mesmas coisas que as pessoas têm, você é discriminado. Então eu trabalhava, e aí aconteceram problemas, né, várias coisas, tinha que cobrar, e tinha coisas que a gente não vê que acontece. Quando você vai saber, já aconteceu, não dá para você consertar mais, mas eu nunca quis assim envergonhar, né, ninguém, caçar muitas confusões, muita briga, nem nada assim.
Mas ensinei muito cedo eles a cozinhar, ensinei, né, com 9 anos mesmo, o Magno já cozinhava, já ajudava, já olhava o irmão dele, né, porque são 7 anos de diferença, ele já ajudava, né, aos 17 anos ele foi embora de casa já sabendo se virar, porque nós aprendemos assim que talvez a gente não vai ter mãe e pai o resto da vida. Se a gente não tiver um expediente, não sair, não saber resolver, a gente vai encontrar muitas dificuldades, né? Como nós encontramos, tivemos que aprender de uma maneira mais grossa, mais brusca. Ou aprende e não tem onde você correr. Então, assim, a gente não cria filho para o mundo, a gente cria o filho para Deus. Mas a gente precisa preparar ele para quando ele for enfrentar o mundo, o trabalho lá fora, uma sociedade, uma lógica diferente da nossa, lá fora é completamente diferente. Talvez a nossa voz alta dentro de casa você não pode alterar lá fora. Talvez a sua braveza dentro de casa você não pode ser bravo lá fora. Então a gente precisa ensinar eles a ter o respeito, a ter a convivência, né, para poder se sobressair em muitas coisas. Eu vi muitas coisas, aconteceram muitas coisas, né? Aos meus 17 anos mesmo, eu estava chegando no prédio onde eu trabalhava, nós tínhamos ido para uma festa, eu estava chegando, sou ainda muito bonita, né? Mas eu era mais bonita ainda, corpinho de sereia, muito bonita. Estava chegando, tinha um rapaz escondido dentro do prédio, na portaria, né, de vidro, na salinha do prédio, escondido. Quando eu ia entrar, ele me agarrou, falou muita coisa, que me seguia, que me via, que eu era linda, que eu era maravilhosa, que ele me queria, coisa e tal. E eu empurrando ele com a faca na mão, né? Foi uma coisa terrível, ele muito alto, forte, né? Um rapaz bem branquinho, dos olhos verdes. Eu creio que na época, eu com 17 anos, ele tinha mais ou menos, pela cara dele, uns 25 anos, né? Mas Deus me deu vitória, foi 40 minutos ali, eu não conhecia Deus, e Deus me deu vitória, né? Livramento de morte, e eu empurrava ele não deixava eu chorar, não deixava eu gritar, não deixava nada. E chegou ali a filha da minha patroa com o namorado e o irmão, né? Eles eram muito altos, muito grandão. Quando ele abriu a porta, que ele estava ligado na porta do prédio, eu dei um empurrão nele, ele bateu do outro lado e eu consegui subir correndo. Ele com a faca, e eles estavam em 3, fez ele correr do prédio. E ele saiu dali correndo, né? Ele estava até com a calça baixada, mas graças a Deus não tocou em mim, não pôde fazer nada comigo. Mas assim, muitas coisas. E aí ela falou, né, Deus usou ela falar comigo sobre os livramentos, né, de morte, né? Porque a faca que o moço estava, se colocasse em mim, eu morria na hora, né? Eu muito magro, a faca enorme, mas graças a Deus, Deus me deu vitória. Aí eu conversei com eles, né? E conversei com ele, né? Sentei com ele e conversei com os meninos que a gente precisava vir, que eu precisava fazer o que Deus mandou, que eu tinha saído de cima do muro. A gente acertava tudo para casar e não casava, ou eu brigava, ele brigava, então não era para ser, né? Tivemos muitas conversas com o pastor, ele falou que fazia o nosso casamento, mas não tinha como. Por quê? Porque o pai dos meus filhos era muito ciumento. Se eu saísse um pouquinho, ele ia atrás. Se eu não saísse assim, que eu saía para ir no supermercado para comprar, fazer feira, fazer compra, eu não ia todo dia. Aí, se eu demorasse, ele ficava bravo. Eu tinha que deixar o carrinho lá cheio e ir embora. Se tivesse fila ou atrasasse, porque ele não aceitasse. Se eu saísse, tinha que ser máximo 10, 15 minutos na rua. Então, assim, muito difícil. Eu ia no salão, ele ia. Eu ia na padaria, eu te levo lá, entendeu? Assim, muito. E eu, tipo assim, sempre fui essa pessoa, não
não dou confiança para ninguém, eu sou uma pessoa assim, muito, na minha, falou qualquer coisa, se for me chamar a atenção, eu chamo, então assim, mas ele dizia que eu era muito comunicativa, né, isso trazia um ciúme nele, porque eu sou assim, converso com todo mundo, eu sorri para todo mundo, mas a gente tem o nosso respeito, é bom, é horrível você ser aquela pessoa que não fala com ninguém, cara trancada, isso não dá. Agora a gente, logo que eu conheci a Cristo, ele também aceitou o Senhor, a gente foi, né, ensinado, foi instruído na palavra, a gente acabou o ódio, a gente precisava ser feliz. Então, assim, e isso incomodava todo mundo, Dona Rose daqui, Dona Rose dali, e ele falava, todo mundo conversa com você, a gente ia na igreja, todo mundo conversava comigo, todo mundo... E eu falava sobre o meu testemunho, o que tinha acontecido, todo mundo queria saber, todo mundo queria conversar, e perguntava como é que eu era e tal, né? Então, assim, foi difícil, mas a gente... Conversei com ele, um rapaz muito bonito, alguém falou, como é que você vai sair, deixar ele aqui, ele é tão bonito, rapidinho ele vai arrumar outro. Eu falo, não, mas eu cansei já de ser sempre sufocada desde a fase de criança até agora, né, um filho já com 14 anos, né, e o outro, a gente conviveu juntos 13 anos, né, um com 13 e o outro 7 anos a menos, né, o outro com 6, né, então eu falei, não tem como, eu preciso, né, tomar a direção, eu vou estar indo. E lá, Deus falou que o resto ele que encarrega, ele sustenta. Aí vim pra cá, né, deixei ele lá. Logo que eu cheguei aqui, o Senhor me deu a graça de conhecer os irmãos da igreja, nosso pastor, o pastor Ronaldo, os demais obreiros, que nos acolheram ali, né, e descemos as águas e fui batizada. Aí daí começou o meu ministério, né, já convidada para estar dirigindo o Cid de Geração 7 anos na sede, né, da Assembleia de Deus em Aimorés, e nós fomos, e logo após, né, por uma picada, queimada, que fala de uma lagarta de pé de cajá que ele sofreu, né, pouco tempo, acho que uns 3 anos que eu vim embora, 2, 3 anos, creio que 3 anos, o pai dos meus filhos chegou a falecer. E foi muito difícil, porque assim, a gente não esperava isso. E os meninos, nas férias, passavam lá, né? E eu falei, não, quando eles estiverem maior, que eles souberem, assim, se virar, fazer alguma coisa, né? Igual outra menor, a gente deixava eles para lá passar mais tempo. Porque se Fernando precisasse sair, não ficaria 2 crianças, porque a gente morava em firma, então era ruim. Sempre pensei assim, mas aprove o Senhor colher ele estava, né, na brecha, ele estava, né, no centro da vontade de Deus, ele estava servindo ao Senhor. Eu creio que ele partiu com salvação. E chegando aqui após o batismo, Deus me entregou o meu pai para que eu ganhasse ele para o Senhor Jesus. Eu vou estar contando essa parte depois que eu cheguei aqui em Aimorés, né? Que essa primeira parte que a gente falou sobre o meu nascimento, né? E até a minha idade, né, de 12, 14 anos, né, que eu vim para Vitória. E o processo, né, de lá trabalhando, né, fui embora daqui com uma senhora daqui mesmo, de Aimorés, trabalhando lá, até a idade de eu retornar para Aimorés. Né, retornei para cá, creio que 2006, né, creio que foi a data que eu retornei, 2005, 2006, e já chegando, trabalhando e vencendo. Mas eu vou estar falando essa parte depois, porque tem mais algumas coisas a passar, né? Mas foi uma infância muito difícil, né? Foram muitas lutas, foram muitas sobrevivências, foi uma adolescência muito difícil. Por quê? Porque foi muito trabalho, muitos encargos, e ninguém, assim,
porque eu estava fora, não poderia ficar aqui que a gente precisava. Ninguém me incentivou a estudar, ninguém me incentivou a tirar a carteira, ninguém me incentivou a guardar um dinheiro, ninguém me incentivou a investir alguma coisa. E aí você chega na fase adulta, né? E você olha e fala, poxa, foi tudo burlado, mas graças a Deus, né, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu 2 filhos, né, maravilhosos. Tivemos muita luta, muito choro, foi muito difícil. Pensei em alguns momentos desistir, achei que não dava conta, mas o Senhor me fez prosseguir e eu tô aqui. Depois vou estar passando, né, dessa conversão que eu tive, da entrega de Deus, me entregar o meu pai para ganhar para ele, e a nova história, a qual inclui meu novo casamento, né, meu casamento com o Carlos Henrique Paixão. A gente vai conversar disso mais detalhado depois. E eu tenho ali também uns inscritos, né, no meu caderno. Eu tinha um diário que eu anotava tudo, eu escrevi carta para a rádio, né, o locutor J. Diniz chorava muito. Eu tenho inscritos ali que eu vou estar também falando, né, lendo esses inscritos aqui para vocês, as datas, tudo direitinho, de muitas coisas que aconteceram, para ficar documentado, porque papel rasga, some, molha, e o documento vai ficar aí. Se quiserem fazer até um filme, dá, né? A menina e a sua trajetória. São muitas coisas, mas graças a Deus cheguei até aqui. Nós vamos conversar mais, vou estar lendo e a gente vai estar relembrando mais coisas, porque tem muita coisa, né? É uma infância difícil, é uma adolescência difícil, é um primeiro casamento muito complicado, né? Passei por momentos de não achar de sobreviver, mas sobrevivi e estou aqui. Depois a gente vai passar a segunda parte, ok? Bom dia, são exatamente agora, creio que 10 horas da manhã, e vamos lá, né? Como prometi, hoje nós faríamos mais uma parte desse documentário. E eu tenho aqui em mãos alguns manuscritos, né? Alguns escritos que eu fiz. O primeiro aqui eu fiz vários, né? Mas o outro diário eu acabei, depois que passei para muitas pessoas verem, acabei destruindo eles. Mas eu tenho alguns manuscritos aqui. E tem um que inicia 19/9/2013. Mas eu quero, assim, começar a falar de onde a gente parou ontem, né? Sobre até eu chegar aqui e me batizar para assumir, né, a direção, de ser dirigente de ciclo de oração. Foi assim, eu estava, né, no carnaval, né? A gente ia em carnavais, em bares, em clubes, né? Fui muito no Dance Night Club de Vila Velha, em clube em Campo Grande, clube de Mackenzie, Goiabeiras, alguns clubes também de Maruípe, né? A danceteria Mistura Fina em Jardim da Penha, foram vários lugares. E eu estava no carnaval e saindo ali, depois de terminar da avenida, nós saímos ali da avenida depois do carnaval, eu ainda estava em cima do carro alegórico, quando aproximou um pastor, né, o pastor Luiz, da Deus e Amor, com alguns irmãos e irmãs, e disse para mim que eu era uma pessoa importante para o Senhor, que o Senhor tinha esperança para a minha vida e o Senhor iria mudar o quadro da minha vida. Ele disse para mim, Deus manda te dizer que vai te tirar do carro alegórico e vai te colocar em cima do púlpito para pregar a palavra dele. E eu disse, tá bom, mas ali já querendo que aqueles crentes saíssem para que eu fosse militar, de tomar ali a nossa cervejinha depois que a gente saísse ali do carnaval e depois fosse ver quem tinha ganhado e a gente fosse dançar para lá.
Aí ele me pediu meu endereço, eu morava em Vitória, ele pediu meu endereço, disse que nos faria uma visita. Aí eu dei meu endereço sem nenhuma preocupação dele ir, não crendo que ele ia, e a fim de que eles fossem embora e a gente pudesse voltar à nossa festa. Aí eles foram embora, passou esse período, passou o período do carnaval. Na quarta-feira de cinza eu fui para a igreja passar a cinza na testa para ficar livre dos pecados do carnaval. E quando fui para casa, tudo certinho. Quando deu no domingo, a gente estava no churrasquinho, estava até fazendo um churrasco em casa, tomando uma cervejinha, uma caipirinha. Ele chegou, né? Eu já tinha, não me lembro certo na época quantos anos que eu tinha, eu creio que eu tinha uns 20, quer ver? Uns 25 anos, mais ou menos, 26 anos, eu creio. Ele chegou lá e bateu palma, pediu para entrar, conversou com a gente, né, na minha casa, conversou com a gente. E a gente morava ali em Vila Velha, em Vitória. Pediu para poder entrar, conversou, oferecia um café. Mesmo a gente bebendo, churrascada, a gente com roupa indecente, ele não se importou, juntamente com os irmãos e algumas irmãs. E conversou com a gente, leu a Bíblia, orou, nos convidou para ir para a igreja dele. Aí eu disse para ele, se não tiver problema da gente ir para a igreja, depois ir para a festa, da gente ir para a igreja, depois ir para alguns barzinhos, ele disse que não. Falou primeiro que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, né? E depois, quem muda o homem não é homem, é Deus. Não adianta eu falar, se você for na igreja, você não pode mais ir para bar, você não vai para o carnaval, você não vai para a festa. Por quê? Porque palavra de homem não resolve nada. Mas se o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, você vai mudar isso. E o Senhor diz que vai fazer de você uma pregadora do Evangelho. Tá bom, a gente ia nos barzinhos, a gente ia na igreja, ia pro barzinho, ia no barzinho, ia pro forró do Alemão, a gente ia em vários lugares. Então, a gente teve um dia, a gente estava no barzinho, aí, e quando a gente ia na igreja, a esposa do pastor, ela cantava um hino muito bonito, que tem na Deus é Amor, por nome de Filadélfia. Ela é a Laudiceia Miranda, filha do Davi Miranda, né, presidente da Assembleia de Deus, que já é falecido, que cantava esse louvor. Aí eu cheguei lá, achei o louvor muito bonito, né, não tinha conhecimento com louvor. Achei o louvor muito bonito. E o louvor ungido, o louvor da alma, o louvor que você ora, jejua, consagra, busca para a salvação de alma, o louvor muda a história. Que o louvor entra, vai entrando, você quer ouvir de novo, porque muitas pessoas pregam gritando muito rápido, a gente não entende, talvez não quer ouvir. Mas um louvor que se louva com a alma é muito importante, porque ele salva a alma. O louvor tem poder de transformar a alma. Um louvor que louva a Deus, que glorifica o nome dele e que o propósito são almas, não são voz bonita e nem apresentar para o homem. E isso aquela esposa do pastor tinha. Até estava grávida, um barrigão. Ela cantava o hino assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que põe diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta. Filadélfia, Filadélfia,
como eu te amo. E eu gostei daquele louvor, eu vi que ela falava com muita intensidade, eu ponho diante de ti uma porta aberta e dizia, Filadélfia, como eu te amo. Então assim, eu fui entender mais tarde que Filadélfia não tinha muita força, mas ela guardava a palavra com paciência, que eu guardasse essa palavra com paciência, mesmo não tendo muita força, né? Que o Senhor conhecia as minhas obras, o Senhor conhecia a minha força e que eu tinha promessa, mas isso foi um tempo depois, não foi assim. Aí a gente tomando banho, escutava ela cantando, eu tô doido, parece que tem alguém cantando aquele hino da igreja no meu ouvido. E foi por várias vezes, aí eu conversei com o pastor, ele falou, o Espírito Santo de Deus está falando com você, para você entrar por essa porta. E meu filho já tinha, eu tive o Magno com 21 anos, ele já tinha 5 anos, eu creio, na época, por isso que eu creio que eu tinha uns 26 anos. E aí eu conversei com ele, e conversei com o pai dele, né? Aí ele falou, ó, o pai dele, Fernando, né, Bernardino já aceitou o Senhor, falta você. Se você aceitar, Deus completa a obra, né? Porque a gente morava junto e precisava a gente tomar uma posição. Aí eu, tá bom. E aceitei Jesus, mas mesmo assim a gente não tinha ainda sido mudado pelo Espírito Santo, a gente saía, mas todas as vezes saía eu ouvia ele cantando um hino na minha cabeça. Mas havia uma promessa, Deus ser ministra do Evangelho, Deus ser usada por várias bênçãos na mão do Senhor, que é melhor colocar várias bênçãos. Então, o Senhor, e eu assim, em cima do muro, a gente ia para a igreja, a gente começou a frequentar os trabalhos, foi indo com o tempo, a gente parou, né, a bebida, parou as festas, mas a gente não se decidia, né, em casar, porque a Bíblia diz que é melhor do que casar do que abrasar. Por quê? Porque quando você se ajunta sem o casamento, sem obedecer a lei que hoje o adversário quer tirar isso, quer dizer que você faz um contrato ou um tempo que você está junto à união estável, você tem o mesmo direito de marido e mulher. Só que isso é para quebrar a lei, porque isso precisa ter um casamento diante dos homens, que o que você não negar diante dos homens, o que você confessou diante dos homens, é confessar diante de Deus. Então, por isso é necessário ter o casamento, que você promete diante do homem ali, diante de Deus, né? Você faz aquela aliança, aí tem uma festa, todo mundo sabe que o homem é seu, você é dele, e aquilo ali é firmado diante de Deus, diante dos homens, é um compromisso. Quando você assume alguém, colocou dentro de casa, você não fez compromisso nem com o homem, nem com Deus. É uma decisão sua e pronto, acabou. Aí, nós de Vitória fomos para Carlos Chagas. Interessante que esse pastor que falou comigo, pastor Luiz, ele disse que ele estaria me ganhando, né? Ele é pastor da Deus e Amor, mas que eu seria uma assembleiana. Ele falou, você vai ser uma assembleiana da saia comprida. Aí eu achei interessante, né? Que eu ainda, na época que ele falou, eu falei, o senhor tá doido, pirado, né? Porque olha como eu me visto, eu uso gatinha manhosa, eu desfio de fio dental. Como é que eu vou usar uma saia? Não gosto de saia. A calça era aquelas calças bem sensual mesmo. Então quem usaria saia, né? Mas Deus muda, Deus transforma, Deus tem poder de lapidar o homem, de limpar, de lavar, de transformar. Aí nós chegamos em Carlos Chagas, né? Ficamos por um tempo ainda em Vila Velha, frequentando a Deus e Amor. Quando chegamos em Carlos Chagas, eu procurei a Deus e Amor, mas a Deus e Amor era muito longe, muito alto, um morro terrível. Aí eu estava passando na praça e no supermercado em Carlos Chagas para comprar alguma coisa, né? Perguntava um e outro até eu chegar ao supermercado, que eu não conhecia, nunca tinha ido. Aí o pastor de lá da Assembleia, o pastor Jailson, de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, né? Ele com a sua esposa, irmã Marinalva, e as suas filhas, né? Ele tinha 2 filhas, depois ele teve um menino.
ele falou assim, moça, você não é daqui, né? Eu falei, não, mudei há pouco. Você tá morando aonde? Eu moro lá na chácara de Mica. Aí ele falou assim, vocês são de alguma igreja? Vocês vão à igreja? Eu falei, a gente ia na Deus e Amor, em Vitória, em Vila Velha, só que eu procurando aqui, me informaram muito longe, muito alto, e a gente com criança é mais difícil, né? Aí na época que a gente foi, o Jonas tinha mais ou menos, aí eu já tinha o Jonas, né? O Jonas tinha mais ou menos uns 2 aninhos, eu creio, e nós fomos, mas chegando lá, aí ele falou, não, a gente tem uma assembleia aqui pertinho, e é mais fácil para vocês, se vocês quiserem, eu busco vocês, vocês conhecem, vocês gostando, vocês ficam com a gente. Aí veio a palavra, você vai ser assembleiana. Aí fui pra... Falei, tá certo, ele foi, mas a esposa dele lá em casa, conheceu a gente, conversou, gostou muito, né, de Bernardino, né, gostou muito dele. E a gente começou a frequentar, gostamos da igreja, eles nos apoiaram muito, estavam sempre na casa da gente, a gente sempre fazia churrasco, fazia um bom almoço, a gente tinha plantações lá de verdura, a gente ajudava muito os irmãos, a gente dava os irmãos, a gente tinha galinha, tinha peru, tinha galinha cocá, a gente tinha cachorro, tinha porco, tinha pés de fruta, era uma chácara muito bonita, muito farta, né? E aí teve várias, né, vezes Deus usando alguém para falar, e teve uma vez o auxílio de oração lá era de 3 às 4 da tarde, e na quarta-feira. Aí nós estávamos, eu sempre gostei, né, de frequentar, depois que eu comecei a frequentar a igreja, e o Espírito Santo de Deus fez a obra, eu tinha um amor, né, tinha e tenho um amor muito grande pela oração. Às vezes às 4 da tarde eu estava na oração. Chegando lá, teve uma certa vez, a gente estava lá, chegou uma irmã de Brasília, não me lembro mais o nome, que foi muito rápido, ela chegou de Brasília, ela procurava por Rosineide. Aí as irmãs, a irmã Ana, a irmã Vani, que eram os dirigentes, falou assim, essa aqui é Rosineide, ela ajuda conosco, que ela está sempre aqui nos trabalhos. Ela ainda não é batizada, mas ela ajuda aqui nos trabalhos. Ela vem aqui, né? Não poderia fazer nada por não ser batizada, mas estava ali. Aí ela falou assim, Deus me tirou de Brasília por sua causa. Deus me trouxe aqui, Deus me guiou aqui por sua causa. E Deus manda te dizer que você precisa sair de cima do muro, que a obra que Ele tem na sua vida é grande. A promessa foi feita e a obra é grande. E ele tem... A obra que Ele vai fazer, Ele tem pressa. Você precisa decidir sair do muro. A irmã falou aquilo, orou pela minha vida e foi embora. Não sei o nome, não lembro mais, nem vou arriscar. Mas foi uma irmã abençoada por volta, eu creio assim, dos 48, 50 anos e foi embora. Aí eu perguntei às irmãs, né? Falei, mana, a irmã sabe dizer o que é muro, ela falou, você tem que se decidir. Porque enquanto a gente não está dentro da brecha, não está debaixo de posição da mão de Deus para Deus trabalhar, fica difícil, porque Deus é justo, Ele é reto, Ele é santo. E Ele não opera no pecado, Ele não consente com o pecado, Ele não atua no pecado. Ele tem a misericórdia dEle. Muitas pessoas às vezes até fazem, errando, pecando, mas Ele tem zelo pela palavra dEle. Mas quando Ele chama, Ele quer usar a pessoa debaixo da obediência dEle. Né? Quando você vê muitas pessoas fazendo errado, Ele está fazendo, até almas têm sido rendidas aos pés do Senhor por causa do zelo da palavra. Mas aquele que está sendo feito, o Senhor não conhece. Conhece aquele, vai conhecer aquele que por meio dele foi salvo, mas ele não, porque ele mesmo não quis ser salvo. Ele ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a alma dele. Aí eu conversei com o Bernardino, né? Porque eu precisava, eu ia vir embora, porque Deus tinha uma promessa, né? E disse que ia me colocar esse vídeo público, não conhecia a Bíblia, não sabia nem o que era a Bíblia, que a gente lia só o folheto aos domingos na igreja, lia não, ouvia ler, e passava por isso mesmo, a gente não tinha interesse
em estudar, né, aqueles folhetos dos trabalhos de domingo que a gente ia quando éramos criança, até a fase de adolescente. Então a gente não tinha essa curiosidade, não tinha conhecimento. Mas se Deus disse que eu ia ser ministra do Evangelho, amém. Aí eu conversando com ele, decidimos, né? Foi uma luta, ele não quis que eu viesse, tornei a voltar por 2 vezes, porque não foi fácil você ter um relacionamento de 13 anos, 2 crianças, né? Você amar seu companheiro, né? Que esposo, quando se casa só, se você não se casar, não é esposo, é um companheiro. E que está debaixo, né, de fornicação, porque o sexo fora do casamento, antes do casamento, é fornicação, fora do casamento é adultério. E aí eu tomei a decisão, falei, não, eu quero Cristo. Aí eu vim para Aimorés, né, fui conhecer a igreja, porque lá é onde a gente estava, ainda é de calça, de brinco, de blusa sem manga, era a Assembleia de Deus, mas liberada. Aí cheguei aqui e vi que as irmãs eram diferentes, né? E o Senhor só falando, você vai ser da saia comprida. E é assim que Deus vai mudando. Aí cheguei aqui, né? Me adequei à forma das irmãs usar, gostei muito, sou linda, maravilhosa, me sinto, né, maravilhosa. E eu gosto do que Deus fez, Deus me fez e eu sou muito bonita. Eu não acho ruim de nada o que Deus fez para mim. Sou grata a Deus por tudo, por cabelo, roupa, corpo, olhos, tudo. Tudo Deus fez perfeito, graças a Deus. Se alguém falar, mas tem uma bainha aqui, tem isso aqui, Deus fez para mim, tá lindo, ótimo. Aí cheguei aqui, né, já conversei com o pastor, falei tudo que aconteceu, fiz o pré-batismo, batizei, ele falou assim, agora, com 1 ano, né, depois de batizado, ele falou assim, nós vamos te colocar de dirigente de geração. Aí fiquei dirigente de geração 7 anos, né, e também professor de escola dominical na sede, uma grande igreja, muito grande, né, 7 anos de dirigente, 5 anos segunda dirigente, mais 2 anos terceira dirigente. Só que pelo chamado de Deus, nós trabalhávamos com as irmãs que não existia nem primeiro, nem segundo, terceiro, nós éramos uma. Nós assumíamos a liderança, nós subimos degraus, então foi muito bom trabalhar. Eu, a irmã Elza, a irmã do Ciné e eu, Elza Castilho, do Ciné de Jalva Coelho, e Rosineide Paixão, foi muito bom. Foi bênção, Deus fez maravilhas, visitamos muito culto nos lares, oração, evangelismo, entregando folheto na casa das pessoas, culto na rua, ação social, alguém precisava da geladeira, a gente arrecadava recurso e dava, precisava de máquina de lavar, a gente arrecadava recurso e dava, algum guarda-roupa, cama, cesta de comida, remédio, conta de água, a gente sempre fazia isso. Nosso trabalho, né, para poder cooperar com a obra do Senhor. E foi muito bom. E logo após isso, com uns 3 anos, eu acho que eu estava aqui, 3 a 4 anos, eu conheci meu esposo, Carlos Paixão, nós casamos, né? Não tivemos filhos, porque eu liguei aos 28 anos de idade. E também ele já tinha uma filha, né? Atravessamos um período difícil, porque como ela não tinha sua mãe, a gente fica meio crespo, né? Mas graças a Deus foi muita luta, mas a gente conhecia o Senhor, oramos muito, passamos por momentos até quase de separação, porque por meio dele ter perdido também sua mãe com 18 anos, ele não tinha assim uma base familiar, eles não tiveram uma base familiar. O pai bebia muito, a mãe faleceu de câncer, as irmãs, uma família separada. Então ele não soube assim administrar a sua filha com a perda de sua esposa, deixou para a tia criar, a tia criou muito bem, mas por perda da mãe foram vários mimos e hoje para a gente criar alguém se cheio de mimo no mundo é difícil, porque o mundo não te passa mimo, as famílias não são criadas, ninguém é como se fosse uma pérolazinha, você tem dificuldade, você tem que criar o seu filho, o seu neto,
mostrando para ele que tudo é difícil. Tem momento de não, tem momento de sim, tem momento de espera. Então, assim, às vezes a gente dá liberdade, você se vira nos 30, nos 4 para fazer a vontade do outro, mas quando ele cresce, a vida é diferente, não vai ter aquilo que ele queria que tivesse. E o que acontece? Vai dar confusão, não vai dar certo. Mas graças a Deus, debaixo de oração, foi um período muito duro, muito difícil. Não é por uma vez, mas por inúmeras vezes eu quis separar. Mas eu pensava na promessa. Eu pensava no Deus que me mudou, poderia mudar ele, né? Fazer ele ser um homem de verdade. E que cobrasse também para que sua filha virasse uma mulher de verdade. Como nós, mesmo com toda a luta, era muita cobrança em casa para a gente ser uma pessoa bem de sociedade. Por isso que a gente era cobrado que o mundo lá fora era diferente. Aí a gente cresceu diferente. Aí nós conseguimos, né? Oramos debaixo de oração, graças a Deus ela se casou, tem marido, tem filho, tá bem, somos amigas e assim, passou aquele momento difícil. E aí começamos, aí interessante que a minha primeira pregação foi um pastor aqui que me chamou, eu estava em Ores, né? Para o bairro da Caixa d'Água, pastor Arius. Hoje ele pastoreia, né, a igreja de Mundo Novo. Ele estava aqui, ele falou assim, irmã Rose, você vai estar ministrando. Eu falei, mas eu não sei não, mas você que vai ministrar hoje. Tá bom, né? Aí eu peguei Mateus 8, que fala quando Jesus, não esqueço até hoje, né, desceu do monte, ali do monte, né, das oliveiras, não, desceu do monte, e o leproso estava embaixo, e ele disse assim para Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse, sim, quero, seja limpo. E aí eu falei, vou pregar isso aqui. Aí eu comecei a pregar, falei assim, irmãos, a paz do Senhor, hoje nós vamos ler Mateus 8, vamos falar sobre um leproso. Aqui a Bíblia vai dizer que Jesus estava orando. E quando você ora, você busca poder. E quando ele desceu ali, tinha um moço cheio de lepra, com o corpo todo ferido. Falou que se ele quisesse, ele podia mudar a história da vida dele. E Jesus falou que queria mudar ele. Por quê? Porque ele falou assim que se Jesus quisesse, porque o querer dele, o nosso querer não vale nada se Jesus não querer. Mas se Jesus querer, vale. Mas o nosso querer vale para o Senhor. Se nós quisermos mudar, o Senhor vai ficar muito feliz. E é isso que ele queria. Ele queria que fosse feita a vontade do Senhor, porque muitas vezes também nós queremos que faça a nossa vontade. Ele falou, se o Senhor quiser. Mesmo eu querendo, mas faça a tua. E foi isso, falei assim. E tá vendo aí, ó, o moço foi curado, tá? Não foi uma pregação da 10 minutos, 15 minutos. Interessante que ele falou assim, glória a Deus, a palavra foi tremenda, abençoada. Falei, pastor, não preguei nada, que vergonha, não prega assim. Você vai pregar outras vezes, que foi maravilhosa a palavra. Primeira vez que eu ministrei a palavra. Foi mais ou menos em 2000, meu menino tinha, o Mário tinha uns 16 anos, o Mário tem uns 20, o Mário tem 28, tem uns 22 anos, eu acho, não, sei lá. Eu não sei mais ou menos o tempo, mas passa muito rápido. Não, o Mário tinha uns 16, eu acho, ele tem 28. Tem sei lá, que eu prego deve ter, de conversão tem 20 anos, que eu prego deve ter uns, porque a gente se converteu e depois foi batizar. Deve ter, sei lá, uns 15 anos, 14, não lembro. Mas, porque passam muitas coisas e às vezes a gente não anota. Aí fui lá, ministrando, né? Aí me convidou de novo, ministrei, depois me chamaram no Morro da Matriz, aí eu fiquei alegre, falei, essa pregadora. Muita dificuldade ainda para conhecer, para entender, para buscar a revelação do Espírito Santo, mas aí o Senhor nos deu essa oportunidade de crescer na graça, no conhecimento, ministra do Evangelho, professora de escola dominical, está na frente de assistência social, evangelismo, oração, né, em consagração, pregação de jovem, né, pregação de criança, pregando em festividades, né, Deus muito tem nos abençoado. E
tivemos uns momentos muito difíceis, né, com os meus filhos, porque eles sentiram muita falta dos pais. E dois meninos homens sempre têm também os seus problemas, às vezes brigas, né, e aconteceram coisas difíceis. E assim, foi muito difícil, né, porque graças a Deus eu sempre fui um pulso forte, o pai deles faleceram, mas eu fiquei com essa responsabilidade, não foi fácil, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar aluguel, água, luz, eu tinha que dar conta da casa, o pai deles faleceu, não tinha pensão, e eu não é porque eu tinha casado com o Carlos que eu exigia ele se virar comigo e com os meus filhos, eu creio que eu tinha que ajudar e tinha a minha parte, porque assim, com toda a luta que a gente passou, eu sempre fui responsável para ajudar os meus irmãos, sempre ajudei muito, então assim, cobrar que os outros fizessem pra gente é muito difícil. Então, assim, a responsabilidade dos meus filhos eu via que era minha, então eu precisava trabalhar. E na gente trabalhando, a gente não vê muitas coisas, né? Mas foi muito difícil, mas Deus nos deu vitória, Deus guardou o laço do adversário contra a nossa família, contra a família dos pais deles, era de morte, de destruição toda a família. Porque a gente ouve o que passou na família deles também, são relatos que, né, não compete a mim falar, foi da família deles, foram muito sofrimento, mas da minha também. Então eu acho que o que o adversário queria é sair no ato de destruição, matando todo mundo, virasse uma família de bandidos, de criminosos, mas graças a Deus, Deus mudou o quadro e a gente é uma família de exemplo, meus irmãos são exemplos, meus primos, aonde minha tia, né, nos assumiu, são exemplos, minha tia foi uma heroína, né, uma mulher abençoada, muito de Deus, ensinou um grande amor. Quando eu não tinha carne para mandar para meu pai, ela falava, não, vem cá que eu tenho carne aqui, você leva. Quando meu suco acabava, não, tem suco pronto aqui, leva uma garrafinha para ele. Rosa, seu pai tomou o café, tudo pedindo os outros lá, eu mandei levar escondido para ele um pouquinho de café, fiz uns biscoitos que mandei. Então assim, ela sabia que qualquer atitude de correção, de vingança, de cobrança tem que vir de Deus. O homem não pode corrigir, o homem não pode cobrar nada do homem, senão por Deus. Então, se não for Deus a cobrar. Então, assim, ela foi uma mulher de exemplo. A gente, quando pensa em qualquer coisa, a gente pensa nela, o que é que ela agiria, de que maneira ela faria, né, daquilo tudo que aconteceu. Porque em tudo ela agiu, assim, num hiper exemplo. Vamos fazer o bem sem olhar a quem, vamos pagar o mal com o bem e pronto, acabou. Aí, me casei, né, como eu falei, tivemos alguns problemas e hoje ainda, às vezes, temos alguns arranhões, porque assim, a gente vê alguma coisa que precisa ser feito e a gente cobra, né, alguma ação que precisa ser tomada, que a pessoa fica devagar, que você sabe que não pode ser assim, você cobra, né? Como? Você vê uma caixa de gordura fedorenta, explodindo, aí você fica esperando. A pessoa não fala, você cobra. Você fala, ó, meu bem, tá passando da hora. Então assim, às vezes a pessoa acha que você cobra muito, você cobra demais, mas quando você cresce de uma maneira, vão fazer, tem que fazer, vão agir, o certo é certo, errado a gente não aceita e acontece muita coisa. Mas há muita cobrança, a cobrança de uma limpeza disso, há uma cobrança de né, sair na rua para ver o trabalho, igual agora não tem como, né, graças a Deus está aposentado, fez a cirurgia, deu tudo certinho, mas havia muita cobrança, e nessa cobrança havia alguns intempéries, mas graças a Deus, coisa tudo fácil de resolver. E eu quero, aí chegando até aqui, né, sempre ministrando, chegando até aqui, graças a Deus, meu filho o Magno foi para Manaus aos 17 anos, né, ficou lá 3 anos servindo a Marinha, né, foi como recruta, depois soldado, hoje ele aos 28 anos de idade já é sargento, o Jonas cresceu, trabalhou por muito tempo no YouTube, né, hoje ele tem 21 anos, tirou sua carteira aos 18 anos com seu próprio salário, carro e moto de primeira, abriu seu trabalho, né, sua empresa Inspira Investimento, né, onde ele dá palestra, atende pessoas, sabe conversar, sabe ter atitude, né, que nós passamos, né,
que a gente tem que saber, porque lá fora é diferente daqui, você tem que saber como conversar, como portar, como agir. Vai ter situações que você vai ter que engolir, aquele saco você vai ter que engolir para poder não responder, vai ter que engolir bucho, tem situação que você que vai ter que falar. Então, assim, aprendeu isso. E ele tem, né, a empresa dele, trabalha no Instituto Terra, atende pessoas, dá palestra, trabalha conosco, nos ajudando em várias áreas, ajuda dentro de casa, traz também um pouco do seu salário para dentro de casa. Seu ticket fica aqui, ele vai na rua, ele chega com uma carne, chega com uma verdura, chega com um pão, ele sempre também tem a parte familiar, ele faz bem doada, né? Paga uma coisa pra gente, paga outra, né? Eu tenho, né? Tô feliz, sou motoqueira, motorizado, né? Fico por aí motocariando, né? Porque ele me deu a força, eu aprendi, né? Em carro-chave por muitos anos, já tinha uns 15 anos que eu não colocava a mão em moto. Ele me fez uma surpresa, chamou, conversou com a irmã da igreja, Michele, mandou ir pra lá. Quando eu cheguei aqui, tampou meu olho. Quando eu vi, falei, que lindo, falei, mas eu não sei andar, eu ensino. Ele me ensinou 2 vezes, falou, vai pra rua. Menino, pensa num negócio desse. Vai pra rua. Aí fui pro meio da rua, cheguei no meio da rua, primeira coisa, joelhada no chão. Falei, esse trem anda rápido demais. Mas ele falou, levanta. Desculpa. Ele falou, levanta e anda. Monta nesse daí e sai. Só vai andar. Levanta e anda. O joelho doendo, aí no sangue. Montei não, né? Sentei, né? Cavalo. Voltei ali, né? Sentei na moto, na bis. E saí pilotando. E eu falei, você vai de bicicleta na frente me guiando. Ele ia na frente, entra aqui, peraí. Mas onde é que eu paro? Tem freio. E eu fui conseguindo, né? E hoje a gente pilota, a gente carrega as pessoas, a gente vai nas BR, vai para tudo quanto é lugar, graças a Deus. Preciso resolver alguma coisa, ligo a minha bis, saio motocariando, carregando os outros. Foi benção. E creio que daqui para frente também eu vou estar, em nome de Jesus, tirando minha carteira de moto e carro, tá tendo meu carrinho, né? Eu fico feliz porque ele se importa, não, mãe, só tem que crescer, não vai parar até aqui. Ele quer, né, que eu evolua mais, entrando no carro, dirija, que eu fique mais independente, né? Que aí quando eu precisar de alguma coisa, eu saio e resolvo, não precisa ser um levar, outro levar. Porque bicicleta a gente anda, né, desde criança. Mas ele falou, mãe, vai chegar numa certa idade que é bom ter um carro, uma moto, amém, eu gosto. E o meu filho também ali do Rio de Janeiro, sempre que pode me ajudar, tá me ajudando, ele casou, ficou 3 anos em Manaus, depois eu tô pro Rio, e ele mora em Cabo Frio, né, ali em São Pedro, na região dos Lagos, São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, e ele tem sua família, ele tem meu neto que agora tem 2 anos, ele tem esposa, tem trabalho, né, estão pagando financiamento de casa, estão com casa. Então assim, eu reconheço, mas eles sempre também ajudam, eles se preocupam com a minha vida, né, reconhece o que a gente tem feito, e é bom você reconhecer os seus pais, é interessante isso. Aí o que eles podem fazer por mim, eles têm feito, eu sinto alegre. Às vezes eu fico meio assim, porque Deus aprendi eu mais fazer do que receber. Mas graças a Deus estou recebendo bem, porque eu me sinto, parece que vou ser pesado. Eles falam, para com isso, não é pesado, mas é assim. A gente fica preocupado em ser pesado com alguém. E isso é importante, que a gente aprendeu. A gente não pode aproveitar de ninguém, de situação de ninguém, nem fazer alguma coisa para servir de você pedir e cobrar depois. Isso é difícil. Mas graças a Deus até aqui, né, eu trabalho 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, já nessa casa desde 2009, né, nós estamos em 2020, né, já há 11 anos, né, que eu trabalho ali. Trabalhei também na casa da Rita, né, nas quinta-feiras, na casa da Patrícia Serrano, às terça-feira, já trabalhei até de domingo, agora a gente trabalha 3 vezes por semana, que a gente pode estar dando uma diminuída, que o esposo está aposentado, o filho trabalha, ajuda muito, o filho também do Rio de Janeiro ajuda, a gente pode ficar mais tranquilo, tem mais tempo para a gente estar
também cuidando das coisas, gente. Sou muito exigente, gosto da minha casa hiper limpa, gosto das minhas coisas muito bem feitas, gosto da minha comida perfeita, faço uma comida ó. Por quê? Porque a gente aprendeu que quanto melhor você faz, você não faz para o homem, você faz para Deus. E é gostoso você sentar na mesa, comer bem, é gostoso você vestir uma roupa cheirosa, é gostoso você entrar numa casa, a casa tá limpa e cheirosa, e eu sou assim. E sei que sou muito enjoada, muito chata, porque eu tenho que falar, eu já falo, eu não sou de guardar. Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei. Mesmo que o nariz vira na hora, depois a gente conserta, tá bom, desculpa aí, vai e dá certo. Mas houve muitos momentos de muito choro, chorei muito, pensei que não ia passar e cada fase passa. Houve saudades de mãe, saudades de tia, saudades da casa, da chácara, saudade dos filhos pequenos quando eu podia ficar um pouquinho. Nunca pude ficar com 2 meses, eles já tinham que ir para a creche ou para alguém cuidar para eu trabalhar. Porque vida de cidade grande é corrida e não tem como você dar uma boa vida ao filho se você não trabalhar. Só se for de vida errada. E vida errada para mim nunca aceitei bandidagem, nunca aceitei esses negócios que as pessoas namora um, namora outro, é o filho de um, filho de outro, vira aqueles negócios tudo. Eu acho que não, acho que é errado. Acho que a pessoa deve se guardar, nós aprendemos, guarda o seu corpo, guarda a sua vida para quando você se entregar a alguém, você se entrega a uma pessoa com responsabilidade, que um que está aqui, está ali, está lá, é difícil ser feliz um dia. Sim, consegue, mas é difícil. E depois eu acho que aquilo vem para sua cabeça, te traz dano, é complicado. E servindo ao Senhor, Deus falou comigo em entregar meu pai para eu cuidar dele. Aí Deus falou assim, agora você vai ganhar seu pai para mim. Aí eu tive que, com o coração transformado, eu tive que enfrentar muitas pessoas, que as pessoas achavam que ele tinha que morrer, que ele era digno de morte, porque minha mãe era uma verdadeira criança, uma pessoa humilde, uma pessoa boa, uma pessoa de fé, uma pessoa trabalhadora. Minha mãe não devia a morte que ela teve. Aí eu, que tive que chegar perto dele, pedir perdão por ter ficado tanto tempo sem conversar. Ele ficou 8 anos preso, Meu pai morreu com 72 anos, tem uns 8 anos mais ou menos, eu acho que o pai morreu. Mas conversei com ele, pedi perdão, cuidei dele, cuidei da casa dele, sempre falava de Jesus, ele falava assim que ele não abria mão do diabo, que o diabo ajudava ele. E uma vez ele falou, posso aceitar seu Jesus, mas eu não abro mão do diabo. Eu falei, não, ou é um ou é outro, mas o outro já está derrotado, em nome de Jesus, o senhor vai aceitar Jesus. Aí cuidando dele, cuidando da casa, levando comida, ajudando. Aí teve uma vez que ele falou, Neide, eu não posso ficar mais sozinho, porque assim, não estou aguentando muito. Ele foi enfraquecendo muito, Aí ele trouxe ele para morar comigo, que eu sempre quis trazer ele para morar, mas ele falou, eu gosto do meu barraquinho. Eu falei, então eu cuido do senhor aqui até quando o senhor não aguentar. Se o senhor não aguentar, eu trago lá para casa. Mas aí ele ficou doente, eu levei ele para minha casa, Ele teve uma hora que ele deu uma tonteira lá em casa. Ele levantou da mesa e falou, vou no banho fazer xixi. Eu estava para o trabalho, ele estava com meu esposo e meu filho. Aí ele falou, vou fazer xixi. A hora que ele levantou, a perna dele não aguentou, ele caiu. Nós levamos ele, meu marido levou ele no hospital, Nós levamos lá, eu estava no trabalho. E eles fizeram o exame e falou que ele não tinha nada. Aí retornou com ele para casa, depois dos 15 dias, a dor não passava, isso não, vai doer uns 15 dias. Se até os 15 dias não parar de doer, você traz ele de volta e a gente vai ver o que faz. Passou os remédios para ele tomar, a gente dava, chegou os 15 dias, tivemos que voltar. Outro médico que estava, disse que ele tinha quebrado o fêmur, de lá internou, de lá levou para Belo Horizonte, ficou 24 dias internado e gangrenou e ele faleceu. Aquilo agravou o estado, Eu estou falando gangrenou que eu não entendo direito, agravou o estado. E ele faleceu. Mas ele faleceu, antes dele falecer, ele falou conosco, estava eu, o presbítero Jubal, o presbítero Lúcio, e o evangelista Joaquim lá em casa, orando por ele. Aí ele levantou as mãos e falou assim, eu não quero mais nada com o diabo, o que eu quero é Jesus. E a partir daquele dia que ele aceitou Jesus, ele queria ficar ouvindo só hino, ele só ouvia hino, ele estava, nossa, tudo dele era Jesus, ele teve a vida transformada. E o meu pai partiu salvo para a glória de Deus.
Eu sinto falta dele até hoje, que quando disse que eu abri o portão chegando, ele falava, gente, ajeita as coisas aí que é encarregado tá chegando. Alguém pegava minha caneca, eu tinha uma caneca bonita de louça de bolinha, branquinha de bolinha pretinha, ele falava assim, deixa essa caneca aí que essa caneca é da Neide. Então assim, graças a Deus houve um amor, ele foi amado, né? Ele foi perdoado, partiu salvo em nome de Jesus. Graças a Deus. E eu vou estar lendo aqui os manuscritos, né? Que eu fiz aqui por alguns... Dá uma observação, não dá para ler que são muitos, de alguns anos, né? Algumas coisas que eu escrevi que vai para não esquecer, porque é muita coisa, a gente esquece muita coisa. Mas a gente vem tocando a vida até aqui, a gente vem vencendo barreiras, vencendo os obstáculos, né? Com 12 anos comecei a trabalhar na casa dos outros e com 14 anos já fui embora e com muitas responsabilidade de casa, comida, criança muito responsável, né? Ainda tinha o tempo de sair. Só que eu creio que foi muito desperdício, porque eu ganhei dinheiro, não gastei, não estudei, não tirei carteira, não comprei uma casa para mim. Por isso que eu falo, você que for assistir isso, invista em alguma coisa que mais na frente você vai precisar. Invista num estudo, invista num automóvel para você que não é luxo, é necessidade, invista numa casa que você não vai precisar estar pagando aluguel, aquele dinheiro do aluguel você vai investir num curso, na saúde, em alguma coisa, entendeu? Vê o que você faz com o seu dinheiro, porque o meu negócio é trabalhar e divertir. E isso não traz lucro. Vou estar lendo aqui. 2013, eu tinha um diário com tudo, mas de muito tempo, até quando eu era nova, eu creio que 12, 13 anos. Mas eu acabei destruindo, li muito, tinha muita coisa difícil. Mas em 2013, no mês 9, no mês de setembro, né? Eu tinha colocado no caderno, bom dia, caderno, eu estou feliz por causa de mais um dia. Eu sempre fui grata ao Senhor pelo dia que Ele tinha dado. Eu só estava triste porque, eu coloquei aqui, eu só estou triste porque muitas são as lutas. Eu não sou melhor do que ninguém, todo mundo tem luta. Eu escrevi para ele, caderno, não sou melhor, todo mundo tem luta. A luta é muito grande. 2013, né, nós estamos em 2020, há 17 anos, né? Eu tinha 33 anos, né? Muitas lutas, não sou melhor que ninguém, né? E eu buscava ver meus filhos homens honrados, né? Homens de bem, né? Então a gente atravessava, né? Tanto com o Jonas como o Mago, momentos difíceis, que a gente precisava cobrar e muitas vezes não dava para estar ali, né? E conduzir vidas de alguém não é fácil, principalmente quando são seus filhos. E aquilo ali eu achava lutas difíceis, porque eu precisava trabalhar, precisava agir, e às vezes não tinha tempo para cuidar, para dar muito amor, mas eu tinha que cobrar. Eu dava muito amor, mas para mim era pouco, pelo que eu precisava, e não tinha acontecido. E ali na época desse aqui que eu coloquei, que ele não era muito pontual na escola, e quando eu pedi ele para fazer alguma coisa em casa, ele fazia sem ânimo, sem vontade. Mas ele tinha que fazer. E quando você pede a alguém, né, porque fala que para fazer alguma coisa que faz sem vontade, estressa a gente. E ele não era muito pontual. Falava assim, vai logo, você vai chegar atrasado, o portão vai ficar fechado. E parece que aquilo ali me aborrecia muito, mas isso era fase, né, e passou. E eu cheguei a colocar, hoje é quinta-feira, 7h05 da manhã. Já fiz café, acordei meu filho e ele foi para a escola. Daqui a pouco vou trabalhar, com a permissão de Deus, porque Ele sempre cuida de mim. Então eu sempre colocava isso aqui. E ainda coloquei mais em alguns que não dá para ler, senão vai tomar muito tempo, né? No dia 20, né? Eu escrevi novamente. Eu escrevi que, ó, sexta-feira cuidei da minha casa, louvei ao Senhor e à noite fui à feirinha. Então, assim, lá me aborreci com algumas coisas, né? Mas
Deus sempre esteve no controle de todas as outras. Estou de férias, disse que ia fazer várias visitas. E acredito, caderno, não fiz nada. Eu vou te contar, é muito difícil. Foi muito bom em a feirinha. Cheguei em casa, orei e dormi. Ia fazer algumas visitas, mas por algumas chateações não fui. Tenho aqui uns inscritos também, né, de 2014, né, sempre colocando sempre colocando aqui. Ontem levantei mais tarde, fui ajeitar a casa, fiz o almoço e fui no salão escovar o cabelo. O Jonas, o Marcos e o Matheus ficaram aqui brincando e assistindo filme no computador, né, assim, sempre cuidando da casa, sempre orientando os filhos. Em 2014 também, ainda coloquei, fiquei muito tempo sem escrever, né, porque há pouco tempo, estou muito feliz esses dias, onde fui com a caravana da sede para Itabaúna, festa lá. Hoje, se Deus quiser, vou de novo adorar a Deus. Então a gente saía para a caravana, a gente tinha as festas, né, a gente saía muito, era muita caravana, e a gente tinha que os trabalhos de casa, o trabalho de serviço, o trabalho na igreja, e a gente dava conta de tudo. Graças a Deus, em 2015, né, coloquei aqui, boa noite, caderno, já é 22 horas e 4 minutos. Há tanto tempo que a gente não conversa, né? É uma correria, falta de tempo, mas às vezes fica aborrecido, nem dá às vezes para falar, só escrever. Então, até coloquei aqui que a minha enteada, ela é até boa, mas não é voltada ao trabalho, não gosta de casa e só gostava de dormir. E isso me aborrecia muito, que a gente tem a vida corrida, você põe os seus para trabalhar e vê o outro só dormindo e não gosta de ajudar. Aí isso trazia um aborrecimento, mas a gente foi passando por isso, como eu disse, né? E em 2015, né, hoje é segunda-feira, o dia foi corrido, mas foi ótimo. Trabalhei, preparamos uma confraternização para um sorteio, né, de 2 panos de prata que as irmãs de Vitória deu para nos arrecadar fundo da nossa festividade. Fizemos uma canjiquinha, a gente fazia uma canjiquinha, a gente fazia um arroz à grega, a gente fazia uma confraternização, tivemos um projeto na igreja e foi muito assim corrido, né? E tá tudo escrito aqui, esse trabalho, as confraternizações, o culto, num ano. Esse ano que eu não tinha sido dirigente ainda, que eu fiquei lá, só eu e as irmãs, a minha equipe, nós fizemos um ano 300 visitas. A gente trabalhava bastante e trabalhava fora. Eu levava às vezes a minha Bíblia para o serviço, de lá a gente saía, fazia visita, eu vinha para casa, cuidava da minha casa, dos meus filhos, cuidava das coisas e a gente ia à igreja. O dia que não tinha o trabalho, a gente saía, né, para levar os meninos para brincar na praça, para o colégio, saía um pouco. A gente tinha também um tempo de diversão dos meninos. Então, eu tenho várias anotações aqui de 2015, né? Tenho anotações aqui de 2016, né? Eu até coloquei aqui, caderno, boa noite. Hoje já é 9/2, mas saímos ontem, dia 8, quase 11 horas, e retornamos mais de 2 horas. Fomos tomar sorvete e passear, muito calor. Eu, o Jonas e o Carlos, a Esther. E nós saímos, a gente saía para divertir, saía, né? A gente tinha uma vida também social. Temos mais 2016, né? Com muitas coisas, muitas lutas, mas vencemos. São muitas coisas, não dá para ler tudo. 2017, eu até coloquei aqui 28/2/2017. Estou feliz, só estou cansada. Amo os meus filhos, minha nora. Meu filho se casou com a Crislane em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, dia 19 de novembro de 2016. Estou muito feliz agora. Eu tenho uma filha. Jonas é youtuber, trabalha na internet, tem uma namorada, né? Ele namorava ainda com a Maiana, já terminaram, namorada de Baixo Guandu, né? Hoje trabalhei na Patrícia, saímos, fomos na praça, depois tomamos sorvete com ela e o Davi, seu filho, depois fui a Judite, costureira, e levei minha saia para apertar.
Então, assim, era costureira, era sair, às vezes saía também no trabalho, né, com os patrões. Tem várias anotações, não tem como dar tempo de ler muito 2017, né? Tem agora algumas anotações de 2020, né, que nós colocamos aqui. Eu quero até estar lendo aqui, engraçado que eu coloquei aqui. Ah, me esqueci, foi muito bom 2018, 2019. Deus me fez vencer todas as lutas tremendas, foram as vitórias. Glória a Deus, que não foram anotados, tem ano que não anotados, já tem muitas anotações de 2020, né? A última parte aqui de 2020, né? A gente falava acerca do calor, né? E no final, eu coloquei aqui, caderno, meu filho Jonas fala que eu tenho dificuldade de ler alguma coisa. Quando pergunta alguma coisa que não entendi, disse para ele, você tá me chamando, brincando com ele, você tá me chamando de burro, rapaz. Vai ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia agora. Então, assim, ele sempre me ensinou. Tudo tem uma indicação, tudo tem uma bula, tudo tem uma bússola. Se a gente lê, a gente aprende. Então, até aqui foram muitas. Aqui eu tenho muitas anotações. 2016, 2015, 2014, né? Nos meus cadernos, né? Eu tenho aqui. E não dá para passar tudo, porque é muita coisa e toma muito tempo. Mas hoje, né? Hoje, graças a Deus, né? Estamos aqui, eu, Carlos Jonas, né? Hoje é 27, né? De abril. Hoje é 27 de abril. Hoje nós estamos aqui, ele trabalha, eu trabalho, o Carlos nos ajuda a cuidar da casa, que ele está aposentado. Hoje nós somos uma família, temos as nossas dificuldades, passamos por problemas, às vezes precisamos falar, chamar a atenção do outro, mas tem sido, graças a Deus, mais fácil de levar. Continuamos ministrando a palavra, temos programas na rádio, né? Todo sábado, das 8 horas da manhã até 8h30 da manhã, estamos na rádio ministrando a palavra do Senhor. Eu gosto de ser uma pessoa carismática, quem precisar de mim, se for para dar uma vacina, uma injeção, para dar um banho, fazer um curativo, se for para levar um médico, se for para acompanhar, se for para dormir uma noite no hospital, né? Se for para dormir no hospital com a pessoa que precisar, a gente está aqui, servindo ao Senhor. Eu sou uma pessoa que, se Deus me der vida, né, de ver meus netos crescerem, meus bisnetos, que eles possam estar vendo isso, sabendo que a avó de vocês foi uma avó muito chata, muito enjoada, mas legal, né? É uma criança grande e que eu amo vocês e que toda dificuldade que eu passei, desde o nascimento até aqui, tudo que eu passei foi para mim chegar até aqui. Eu vejo como a vida de José, ele teve um sofrimento ali, ainda quando adolescente, até chegar a ser governador do Egito, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor, e de ouvir a voz dele, né? Se eu não tivesse ouvido a voz dele e buscado a mudar, para ele poder trabalhar na minha vida, não sei que forma estaria hoje, porque a gente era, né, tem pedido a Deus para continuar controlando o nosso ser, pessoa de difícil tranco, difícil aguentar. Para você que vai assistir esse documentário daqui a 20, 10, 5, 2 anos, 30 anos, né? Talvez eu já não vou estar mais aqui, porque eu já tenho 50 anos, né? E 51, né? Porque eu sou de 69 e de 70. Então, para você que vai assistir isso aqui, nós vimos aqui, né? Igual agora a gente está passando pela doença, o vírus, coronavírus, né? Você vai ver muita notícia desse coronavírus. Deus tem nos guardado, porque muita gente passou pela gripe espanhola, pela peste bubônica, passou pela, né, várias, febre amarela, febre maculosa, muitas coisas que passaram. Para você que vai estar vendo esse vídeo aqui,
daqui não sei quantos anos, eu talvez não esteja mais aqui, eu não sei quantos anos o Senhor vai me dar na terra. Para você que está vendo, eu te deixo um alerta. E eu te deixo assim um abraço. Você vai estar assistindo, você é abraçado. Eu quero te dizer, seja reto, seja justo, busque a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, entendeu? É por meio de Jesus que se chega ao céu. Para você que vai ver alguns anos atrás, eu quero te deixar um legado. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Faça o bem todo o tempo, porque todo o tempo é oportuno para fazer o bem, porque você não sabe quantos dias você vai ter na terra. Então, para você que vai ver há um tempo mais à frente, muito sucesso, muita força, muito Deus na sua vida. E um grande abraço e que isso sirva de lição na sua vida. Com tudo que você passar, lá na frente vai dar certo. Não desista, não tire a sua vida, não tire vida de ninguém. Seja feliz, seja perdoador, ame, porque Deus é fiel na sua vida para te ajudar a reerguer e ficar de pé. Amém? Abraço. Certa? Aê! Aperta! Fala, galerinha, gente boa! Alô, galera do cowboy. Alô, galera do peão. Quem gosta chinininho, tô com dor, cansada. Aí. Olá, beleza? Qual é, velho? Como é que é o negócio? E aí, galerinha, gente boa! Qual é, velho? Nosso cachorro tá ficando nervoso com a gente. A cachorra tá ficando doida, doida. Ela quer atenção. Ela gosta de ficar doideira. Lá, 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 lá. Chururururu. Gente. Ela tá muito brava, gente. Vocês estão entendendo? Ela tá achando que eu fico com ela. Vamos filmar ela. Olha lá. Essa doida. E olha, pitbull. Olha, É pitbull. Ela Cadê tá neném? muito Cadê neném? Cadê Beck pitbull? Cadê Beck pitbull? Cadê Beck pitbull? Cadê Beck pitbull? Você gosta? Isso dá Fuji! Vou lá brincar com ela. Agora só no seu paraíso das Paris. Vamos ver qual peça que é. Ai, meu Deus. Chegou. Tá mijada, galera. Vai lá mijar no seu pai. Vai gravar. Nossa senhora. Uma só, não rouba não. Uma só. Vai. Vai, ó. Pode ser ruim, tá? O cara vai cair já. Fica aí. Você vai ir, Jana? Aham. O papai vai cair. Nossa senhora. O papai vai cair. Caramba. Ah. Ele vai fazer com a mão. Vai, filho, pula. Ele tava pulando a guerra. E quer. Porque do jeito que ele pula, ele cansa muito rápido. Mas ele, se vocês estão filmando, ele não faz nada não. Mas ele nem repara, não. Aí.
pula, 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 pula. Pula no pupu, lá. Pula, filho, Pula, pula, ei! Pula, Arthur. Agora vai. Do. Baby shark, turu, baby shark, Aí. turu, baby shark, turu, baby shark. Mommy shark, turu, mommy shark, turu, shark, turu, mommy shark. Aí. É, Tá soltando. aí. E o touro? Nossa, eu quero ir naquele touro.